Bem, amigos, hoje quero começar falando a vocês, dando continuidade e concluindo a mensagem que há 2 dias atrás tenho falado sobre ser nomeado por Deus para dar fruto. O objetivo dessa mensagem é que você compreenda que Deus fez você, Deus nomeou você para você ser uma bênção, para você dar fruto. Se sua vida não está sendo uma vida frutífera, se você não está indo para frente, está andando, indo para trás na sua vida, pode avaliar e reavaliar sua história, porque é possível que você não esteja na mesma frequência que o Senhor, não esteja cumprindo o chamado dele ou mesmo o mandato dele em sua vida. Portanto, hoje é o momento para você reavaliar sua história. Bem, o texto base que compartilhei com vocês ao longo desta semana encontra-se em João capítulo 15, versículo 16, que começa dizendo o seguinte: Não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vocês, e vos nomeei para que você vá e dei fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. É um fato, queridos, que se você alinhar a sua vida com aquilo que Deus quer, então o barco da sua vida vai navegar mais fácil, porque você estará indo ao favor do vento, ao favor do Senhor. Porém, se sua vida está numa linha contrária àquilo que Deus deu a você, se você não adubou muito bem a sua vida com as coisas do Senhor, se você não plantou as coisas da sua vida em Deus, é óbvio que você não conseguirá ter o êxito que você quer. Você já deve ter visto muitas vezes as forças humanas definharem. Você já deve ter visto muitas vezes as coisas que você tenta propor em sua vida não darem certo para si e para aqueles que você ama. Bem, por que algumas coisas não dão certo? Porque você luta, trabalha tanto e parece que sua vida não está andando. O fato de você compreender que Deus nomeou você para dar fruto, e se você não está dando fruto é porque você não está cumprindo o mandato de Deus, é o resultado das coisas não darem certo. Sabendo disso, eu falei a vocês durante a semana de que era preciso você compreender que, primeiro, ele escolheu você primeiro. Então, tudo o que você faz é uma consequência de aceitar o que Cristo fez primeiro por você. Ele o amou, ele chamou você, ele morreu na cruz por você, ele é criador seu, tudo Deus fez primeiro. E por isso ele escolhe você para dar fruto. Ele escolhe você para ser uma bênção. Entre todos os espermatozoides que fecundaram, você foi o cara que deu certo. Obviamente, por quê? Porque houve uma escolha do Senhor. Lembre-se que as coisas de Deus não são por acaso. Parecem ser por acaso, mas não são. Por isso, ele escolheu você primeiro. E aí eu intitulei alguns textos que corroboravam com o meu texto principal da palavra de Cristo, né? De que não escolheram vocês a mim, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao meu Pai, ele conceda a você. Segundo item que falei a vocês também durante a semana, é que ele não somente escolheu você primeiro, mas ele chamou você pelo nome. De todas as pessoas, Deus conhece os seus filhos, sabe o seu nome completo, sabe quem você é. Então, sua vida não está alheia às coisas do Senhor. Suas lágrimas que caíram, Deus está vendo. Suas alegrias, seus sonhos, Deus está vendo. Seus pecados, Deus está vendo. O perdão, ou a contrição que você busca ter com o Senhor, Deus está vendo. Então, ele chama você pelo seu nome, pois ele o conhece. O problema está é que muitos não conhecem a Deus, só que Deus conhece a todos nós. Por quê? Porque como Criador, ele tem esse atributo. Eu agora quero falar a vocês sobre ser nomeado para dar certo.
ser nomeado por Deus com um objetivo, para dar fruto. Eu quero que você, querido irmão, dê certo na vida. Para dar certo na vida, é importante saber que Deus nomeou você para que o seu fruto permaneça. Por quê? Porque tem muito crente que vive uma vida arrastada, porque o seu próprio fruto, sua própria vida não estão permanecendo, não vinga os seus sonhos. As coisas da sua vida não estão vingando, não estão crescendo, estão minguando e morrendo no próprio pé da árvore. Bem, falei a vocês durante essa semana de que eh, eu peguei a árvore aqui de casa e cortei ela, passei a motosserra na árvore que tinha aqui em casa. Por quê? Porque o pé de laranja-lima daqui de casa, o negócio estava seco, a fruta estava seca no pé. E eu plantei no lugar um pé de acerola. E o pé de acerola está lá vigoroso crescendo. Só que, para que aquele pé de acerola esteja vigoroso e crescendo, eu tive que cortar o talo dele ali para que ele pudesse espalhar mais. Então, imagine só a árvore crescendo e ela tendo sua copa mais alta, o galho mais alto aqui, e os outros galhos desse jeito aqui. Bem, o que eu fiz? Eu cortei o galho maior, o que fica aqui em cima. Tourei aqui embaixo e deixei só os galhos que ficam aqui para o lado. Para quê? Para que a árvore cresça baixa, ou seja, que eu possa arrancar. Não sei se você já viu aquelas goiabeiras, aquelas árvores que você coloca e elas estão muito altas, você não consegue nem arrancar. Por quê? Porque não foi feito a poda do jeito correto na época que era para fazê-lo. Então eu cortei o pé de acerola já quase na metade e deixei ele esgarçar e abrir. Com isso, o sol entra e faz com que tenha sol dentro da árvore, no meio da árvore ali, e com isso não tem fungo. Não, o fungo não consegue pegar porque o sol está ali e a árvore começa a crescer de forma vigorosa. Por quê? Porque antes ela estava crescendo para dar mais galhos, agora a árvore está usando sua energia para dar fruto. Você precisa entender que alguns problemas Deus vai fazer com você para que você cresça e dê fruto. Então não fique reclamando de alguns problemas que tem na sua vida, porque talvez seja a poda do Senhor para fazer você crescer e proliferar ali os frutos. Assim como eu cuidei do pé de acerola, Deus cuida de você. Por quê? Porque Ele nomeou você para dar fruto e o seu fruto permanecer. Se para você dar fruto e o seu fruto permanecer, Deus tem que colocar e deixar com que você tenha alguns problemas, porque parece que quando o irmão não tem problema, ele já não vai mais para a igreja, ele já não quer mais ler a palavra, ele já não quer mais fazer a vontade do Senhor, porque ele está indo na sua vida muito bem, muito legal, ele não compartilha suas alegrias, ele não é fiel quando o tempo de bonança bate à sua porta. Parece que, para nós seres humanos, quando a dificuldade bate à nossa porta, parece que nos tornamos mais contritos. Quando a dificuldade vem a nós, quando vem uma doença, quando vem um problema, quando vem uma tribulação, parece que nós buscamos a Deus de forma mais fervorosa. Quando que deveríamos fazer de forma contrária? Quando as coisas estão boas, é aí que deveríamos estar melhor com o Senhor. Mas Deus compreende a nossa vida. E o que ele faz? Ele poda muitos dos nossos irmãos. Para quê? Para que esses irmãos cresçam, se desenvolvam e sejam uma bênção. O seu problema vai ser a solução de uma pessoa. A sua dificuldade vai ser a bênção de uma pessoa. Porque você teve dificuldade, você superou essa dificuldade e agora você consegue abençoar e ajudar outros. Por quê? Porque Deus nomeou você para dar fruto e o seu fruto permanecer. Sabendo disso, a palavra de Cristo começa dizendo o seguinte: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao meu Pai, ele vos conceda. De João capítulo 15, versículo 16. Ou seja, o Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Deus chamou você para você crescer e andar. E se para você crescer e andar você tem que ter tribulação, então ela virá à sua porta. Não reclame de alguns problemas. Talvez esses problemas sejam para salvá-lo. Talvez seus filhos estejam com alguns problemas para salvá-lo.
Talvez você, na sua vida, esteja com alguns problemas para salvar você e você pensa que esses problemas são para te destruir. Não, esses problemas são para te fazer alguém mais forte. Por quê? Porque Deus chamou você e te nomeou para dar fruto e o seu fruto permanecer. Sabendo disso, eu ainda vou mais além, declarando que existem algumas árvores cujos frutos são murchos, como essa da minha própria casa aqui. Bem, elas acabam murchando no próprio pé e caem. Porém, o Senhor quer que o nosso fruto permaneça. Para o nosso fruto permanecer, Deus vai fazer algumas modificações em sua vida. Eu falo isso a vocês, queridos irmãos, por quê? Porque é necessário que você mude algumas caixas de comando da sua vida. É necessário que você mude algumas coisas. Dentre elas, a obesidade do corpo ocorre quando a pessoa não se sente amada. Quando você não modifica algumas coisas na sua vida e você começa a engordar, é porque, de acordo com esse autor, o fato de algumas pessoas engordarem é porque as mesmas não se sentem amadas e não fazem exercício e comem demais, porque elas não se organizam nisso. Sabe, há um reflexo em não cumprir a vontade do Senhor. O reflexo está no seu próprio corpo. O reflexo de não cumprir a vontade de Deus faz com que você seja obeso nas suas emoções, e isso danifica você, obeso no corpo, e isso danifica você. Uma vez eu disse para vocês aqui no Go Six de que muitas pessoas comem em demasia porque elas estão comendo as suas próprias emoções. Elas querem aquelas guloseimas, por quê? Porque são as emoções que elas estão comendo. Bem, o autor declara que quem não se sente amado acaba inchando no seu próprio corpo, pois come a sua própria emoção. O certo nunca vai deixar de ser certo porque você está exaltando o errado. Eu falo isso porque no mundo de hoje, algumas pessoas acabam exaltando o errado. Ah, não, agora tem as roupas para as gorduchinhas, agora as pessoas estão exaltando ter uma vida antinatural. Não é o fato de apoiar um erro que vai fazê-lo ser uma verdade. Vai fazer somente você seguir um erro. E tem muita gente que acaba não percebendo isso. Não, que nada, isso é coisa do pastor Anderson, isso é coisa do pastor e tudo, isso é coisa dele aí, desses estudos da Bíblia dele aí. Sabe? É um fato que o certo nunca vai deixar de ser certo porque você está exaltando o errado. Isso é um fato. Tem gente que exalta o errado pensando estar fazendo o que é certo, sendo que muitos dos nossos irmãos sabem que é errado. Sabem que é errado o seu estilo de vida, sabem que é errado as suas próprias posturas, sabem que é errado aquilo que você está vestindo, aquilo que você está comendo, aquilo que você está assistindo. E muitos desses não têm fruto e o fruto não permanece porque acabam fazendo o contrário da vontade de Deus. Eu ainda vou mais além ao dizer a você que a obesidade na alma é dar o governo para alguém. Como é que o camarada tem uma obesidade na alma quando o governo é dado para outra pessoa, sendo que você deveria governar a sua própria vida? Você deveria governar as suas coisas, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para fazer o quê? Para serem governantes do Éden. E você precisa começar a governar a sua própria vida. E por isso falei a vocês que é necessário dar fruto e o fruto permanecer. Isso é alienação, quando você dá a sua própria vida para outra pessoa. Quando você deixa que o governo da sua vida seja de outra pessoa, quando que deveria você estar governando. Bem, será que você é obeso na alma quando tem dependência emocional de outros? Algumas esposas, por exemplo, têm dependência emocional dos seus próprios maridos. Por quê? Porque lhes falta organizar a sua própria vida. Alguns esposos têm dependência emocional da sua própria esposa, porque lhes faltam organizar a sua própria vida. Alguns têm dependência emocional de outros, quando que você deveria, de fato, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas serem acrescentadas na sua vida.
Bem, mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Mais de 90% das doenças que existem hoje são doenças trazidas pelos problemas da mente. A Ellen White descreve isso largamente em seu livro de saúde, falando sobre as questões da mente que paralisam as questões do estômago. Boa parte dos problemas depressivos são problemas da mente que se escorrem para o estômago. É sabido que boa parte das pessoas que têm problemas emocionais têm também problema no seu próprio intestino. Não conseguem ir direito ao banheiro, evacuar, não conseguem ali ter uma organização dentro da sua própria barriga. E isso danifica, por isso que a profetisa declara, e eu coloquei aqui, né? A, deixa eu pegar aqui o livro dela que eu estou lendo, aqui, os conselhos que Deus tem dado para os pais e os estudantes, os conselhos de saúde que ela tem falado. E por isso eu faço uma mescla entre ser saudável, entre dar fruto, entre viver bem com as coisas da saúde. Se você não compreender que isso está interligado, você talvez não dê o fruto necessário. Eu ainda vou mais além dizendo a vocês que não somente 90% das doenças que nós temos no nosso corpo são doenças trazidas da mente, mas se você não governa, você não incomoda ninguém. Ai, pastor, como é que é isso? Sabe aquele cara que não incomoda ninguém? É o cara que não governa nem sua própria vida. Não, é um irmãozinho fraco, tá lá. Agora, se você incomoda alguns outros, é porque você é uma pessoa que sabe decidir. Você é uma pessoa que está governando sua própria vida. E você tem que aprender a dizer não. Ai, não vou dizer, não vou falar, porque fulano, o que é que eles vão achar? Sabe aquele cara bonzinho? O bonzinho sempre se lasca. Eu já vi, o bonzinho sempre se arrebenta. Sempre é passado para trás, porque ele não governa a sua própria vida e a sua vida é governada por outra pessoa. Esse é o bonzinho. O bonzinho é gente boa pra caramba. É sempre bom ter ele aqui por perto, o bonzinho, porque ele sempre se lasca. Sabe, irmãos, é um fato de que se você não governa, você não incomoda ninguém e só começa a governar quem vai incomodar os outros. Como é que é isso? Eu não estou aqui incentivando você a incomodar as outras pessoas com maldade. Mas quando você tomar decisões de melhorar a sua saúde, de dormir no horário, de fazer algumas coisas, quando você tomar algumas decisões, saiba disso, vão apedrejá-lo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque lembre-se que árvore que dá fruto é árvore que vai levar o quê? Pedrada. Árvore que não incomoda ninguém, é árvore que também ninguém vai passar e fazer nada. Então, se você, querido irmão, está levando pedrada, é porque você está incomodando. E eu proponho que você faça isso para que você seja alguém saudável. Não no sentimento de maldade, mas no sentimento de crescer e fazer a vontade do Senhor, independente daqueles que vão criticá-lo. Por quê? Porque o reino precisa estar em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida. E se você quer que Deus acrescente coisas na sua vida, se você quer que a sua vida seja adubada pela terra do Senhor, então comece a plantar as sementes em Deus. Comece a colocar o reino em primeiro lugar, sabe? As pessoas só te atacam por fama, por poder e por grana. É um fato. Se você começar a se destacar um pouquinho mais, sempre vai ter um. Olha, eu comecei a colocar esses vídeos na internet com minha cara aí. Eu sempre fui meio, não vou fazer isso e tudo. E sempre tem um irmão ou outro, sempre aparece um filho do diabo para atacar a gente. Ah, ó, tá querendo ser YouTube, tá querendo ser não sei o quê, tá querendo. Quem tem esses caras? Eu não tô nem aí para esses caras. Explodam-se. Por quê? Porque eu estou pregando 5 da manhã e os caras estão dormindo. E sempre é fogo amigo, sempre é fogo amigo. Os caras estão dormindo, não estão fazendo nada. Sabe, irmãos, quando você compreende que as pessoas só te atacam por fama, por poder e por grana, você começa a entender um pouco mais fora da caixinha do irmão, que é aquele que é o bonzinho. O cara, você conseguiu um pouquinho mais de dinheiro, você deve entender o que eu estou falando aqui. Você conseguiu prosperar um pouquinho mais,
Sempre tem um irmão, ah, fulano não presta. É que o cara não está no mesmo nível que você, o cara não compreende, ele está numa outra frequência. Quando você conseguir um pouquinho mais de autoridade, de poder, é falar, ah, isso aí quer ser alguma coisa, isso aqui quer fazer alguma coisa, e tudo. Você tem que entender que árvore que dá fruto vai levar pedrada. E não te preocupa com isso. Te preocupa em dar fruto. Por quê? Porque a árvore não está preocupada se vai levar pedrada. Ela está preocupada com o quê? Em dar fruto. Por quê? Porque esse é o chamado dela. Qual é o chamado? Ela é uma árvore que dá fruto. E se ela não der fruto, o que o texto bíblico diz? Corta. E o próprio Cristo, quando viu aquela figueira ali, que ela deveria ter dado fruto, ela aparentava ser um crente fiel, aparentava dar fruto. Quando chegou perto, esse crente era falso. Esse daí não dá fruto. O que que Cristo fez? Amaldiçoou a figueira e ela murchou. Se você não quer perder aquilo que você já conquistou, então comece a dar fruto. Senão, o que você tem ainda será tirado de você. A vida e o fôlego que você tem ainda será tirado. Por quê? Porque o propósito não está sendo cumprido. O crente fiel tem que ser um crente que dá fruto. Como é que pode você ser um conhecedor da verdade e não dar um estudo bíblico? Como é que pode você, um conhecedor da verdade, e não passar adiante para as pessoas a mensagem de salvação que você recebe todos os dias aqui no Go Six? Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo o chamado do Senhor e Deus propõe a você. Faça enquanto há tempo. Para quê? Para que não seja tirado de você a salvação que você tem. Lembre-se do que falei naquele outro sermão. O irmão que só ora e não prega, o irmão que só ora e não age, esse irmão vai parar de orar. Ah, isso é um monge, ele só ora, 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 ora. E esse irmão aí, ele vai parar de orar. Por quê? Porque ele não está no propósito, não está cumprindo o propósito. E eu já vi isso diversas vezes. Sabe, irmãos, é um fato de que no seu espírito e na sua alma está escrito: feito no céu. No seu corpo está escrito: feito de carbono. Por isso a carne milita contra o espírito. As coisas que nós temos do espírito, a nossa alma, as coisas espirituais, elas são feitas lá no céu. Mas as coisas terrenas são feitas de carbono. E por isso você tem essa briga da carne contra o espírito. E como Bullion declara em seu livro, ser humano, o ser humaninho, né? Que você alimentar mais, esse vai vencer. Se você alimenta mais as coisas da carne, ela vai vencer a batalha. Se você alimenta o ser humaninho das coisas do espírito, ele vai vencer. E por isso Bullion declara em seu livro que, de fato, nós temos duas entidades dentro de nós: a entidade do espírito e da carne. E uma está militando contra a outra. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Se você quer que o espírito vença, então jejue mais, ore mais, busque mais a Deus, leia a sua palavra, esteja no ambiente de Deus, esteja no ambiente de crente. Agora, se você é um irmão que está do outro lado, vou comer o que eu quiser, brinco da hora que quiser, faço como eu quero fazer aquilo que eu gosto, pastor. Porque lembre-se que o que você gosta é do diabo, mas o que deve ser feito é de Deus. Como é que é isso, pastor? O que que gosta? Vou te dizer que o meu corpo gosta. Eu queria estar dormindo agora. Você talvez queria estar dormindo. É o que você gosta. Você no sábado de manhã nem queria ir para a igreja, você queria estar deitado, sei lá, assistindo uma televisão. O que que você gosta? Isso é do diabo. Isso é o que a carne puxa. Agora, o que é certo, isso é de Deus. Eu não gosto, mas é certo, eu vou fazer. Aí eu vou ter que acordar de manhã cedo pro Gol Six, preparar a mensagem, fazer o negócio tudo certinho, tudo para poder estar aqui. Não é o que eu gosto, mas é o que é certo. Oxalá que você consiga unir aquilo que você gosta com aquilo que é certo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre você vai fazê-lo. Por quê? Porque o que gosta não pertence a Deus, mas o que é certo pertence ao Senhor. Então, Paulo diz: o que eu gosto de fazer, ou melhor dizendo, o que é certo, isso eu não quero fazer. Mas o que é errado, isso eu quero fazer, o que eu gosto de fazer o que é errado. Então Paulo declara, é que eu não abri o texto aqui, eu vou dar murro na minha carne para fazer o que é certo. Ou seja, o que é certo da parte do Senhor, o que eu gosto, o que o ser humano gosta, o que a carne gosta, não é da parte do Senhor.
Por isso você deve policiar seus atos, você deve policiar o que você pensa, o que você come, o que você vê, o que você ouve. Para quê? Para que isso não leve você a dar mais alimento para o ser humaninho da chamada carne, né? Do ser humaninho do homem, das coisas carnais. Sabe, irmão, é um fato de que o sangue de Jesus é um direito dado a nós. Quando Cristo morre na cruz, ele nos dá o direito do acesso ao céu. A cruz, como John Stott declara em seu livro, ela é uma ponte que liga a terra ao céu. E por isso eu percebo que o sangue de Jesus é meu direito também. Não é dever do Senhor me salvar. Eu preciso tomar posse desse direito. Não é o dever de Deus querer salvar todo mundo, mas é um direito meu ter acesso a essa posse de salvação. Se você quiser. Sabe? Deus não vai vir salvar todo mundo arrebentando o coração de todo mundo, quem quiser. Não. Quem quiser, compre seu ingresso e entre no trem. O trem virá. Quem quiser, aceite Jesus Cristo e seu sangue poderoso e entre no trem de Deus. Por quê? Porque nós iremos embarcar nesse trem com a volta de Cristo. Sabendo disso, eu termino aqui falando mais a você, João capítulo 15, versículo 8. Jesus disse que o Pai é glorificado quando damos o quê? Fruto. Como eu faço para Deus ficar feliz e ser glorificado? Quando eu dou fruto, meu irmão. Mas se sua vida é uma vida que não dá fruto, então Deus não é glorificado. Por quê? Porque Deus é glorificado quando você dá fruto. De fato, João capítulo 15, versículo 8, assim afirma. Não somente ele, mas também percebo que Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo faz uma declaração clara corroborando com a ideia de Cristo anterior. Agora, porém, libertos do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, quando eu abandono o pecado, quando eu sou liberto por ele, quando eu aceito o sangue de Cristo, eu torno agora a ter direito ao céu. Por quê? Porque agora eu faço parte da família de Cristo. E é um direito meu agora ir para o céu, é um direito meu ser salvo. Por quê? Porque eu me apropriei do sangue de Cristo. O seu perdão foi dado a mim e agora eu não só mais faço parte da família humana, mas agora eu faço parte da família celestial. Conforme o texto bíblico deixa claro, nos dizendo que vocês não são mais meus servos, porque antes éramos inimigos, de inimigos passamos a ser servos, de servos passamos a ser amigos, e de amigos ele diz: vocês são agora meus filhinhos. Paulo diz assim, filhinhos, não sei o quê. Agora eu faço parte do quê? Da família de Deus, eu sou filho de Deus. Então, eu tenho um direito agora. Ao ser filho de Deus, eu tenho direito ao acesso que um filho é dado. Por isso, perceba, querido irmão, que agora você é libertado do pecado, transformado em servo de Deus, e você tem como fruto disso a santificação. Santificação é o camarada que é separado. Tuas coisas têm que ser separadas, tua vida precisa ser separada. Sabe, irmão, quando eu compro uma roupa aqui para os meninos, né? A primeira vez para usar roupa é na igreja. Eu sempre falo para o menino, não, comprou primeira vez na igreja. Por quê? Porque eu proponho para a vida minha e de minha família que nós somos santos. Santo não no sentido de santo do pau oco, como tem aqui no Brasil, aquele que nunca erra, mas santo no sentido clássico da palavra, separado. Eu separo a minha vida, as compras que fazemos e coloco na mão de Deus. Se tenho um sonho, eu consagro ao Senhor. Se tenho os meus planos, eu consagro a Deus para que os planos deem certo. Separado, é esse o sentido. Esse é o sentido de ser santo. Então, quando Paulo declara que nós somos libertos do pecado e somos transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, ou seja, somos separados, e depois que somos separados, o autor bíblico diz: por fim, você vai ter o quê? A vida eterna. Você separado para se tornar santo, para ter a vida eterna. Esse é o grande presente. Por quê? Porque Deus nos nomeou para darmos fruto e os nossos frutos permanecerem. Sabe, irmão, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito que devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus quer o quê? Que nós vivamos de forma digna dele. Sua vida tem sido digna de Deus? Será que Deus gostaria de estar andando do seu lado? Será que seus pecados e sua vida não já estão cheirando mal? Será que não há podridão no meio? Será que não há malícia e por isso você precisa esquadrinhar seu coração? Bem, viver de modo digno do Senhor. Para quê? Para que o seu inteiro agrado. Você tem que agradar o Senhor. Deus tem que estar feliz com sua vida. E Ele estando feliz com sua vida, vai dar certo as coisas. Quando eu fico feliz, quando Pedro faz as coisas, Eduardo faz as coisas, não tem algo que eles me peçam que eu não faça. Débora ainda diz, antes tu tá ficando bobo. Ai, ou que o Pedro tá tocando piano agora e fazendo, eu fico todo, o menino tá tocando, tá fazendo negócio. Ele tava lá, na natação. E a Débora falou para mim: ah, ele nadou bem hoje, foi igual um peixinho, fez tudo que tinha que fazer, não sei o quê. E eu fiquei alegre. Falei: puxa vida, Pedro, rapaz, é homem. Ainda elogio ele: é homem mesmo, né, Pedro? Rapaz, você tá indo para frente mesmo. O negócio tá dando certo. Ele: papai. E ele vem, pinta as coisas aqui, ó. Tem até aqui em cima, tem um monte. Aqui o Eduardo pintou. Eduardo, eu, papai, o Eduardo, e a casa aqui. Tem um monte desses negócios e eu fico muito feliz. E não tenha nada que esses caras não peçam que eu não faça, sabe? Não faço as coisas que eu sei que eu julgo ser errado, eu digo, não, hoje não. Aí ele quer estar brincando um negocinho, eu falei, hoje não. Você sabe que é só segunda-feira. Ele, eu falei, agora é o momento de você treinar lá seu piano e fazer lá a sua lição. Sabe, irmãos, é um fato de que somos libertos do pecado e somos transformados em servo de Deus, e o nosso fruto é o fruto da santificação. E por fim teremos o quê? A vida eterna. Quando você é um irmão que obedece a Deus, quando você é um irmão que faz as coisas do Senhor, Deus abre os caminhos para ti. Deus continuará te amando se você fizer coisa errada ou fizer a coisa certa, porque o amor dele é inerente ao que você faz. Só que aquele que faz o que é certo recebe muito mais, porque é um servo bom e fiel. É um filho fiel. Se você quer que os seus caminhos deem certo, que os seus frutos permaneçam, então compreenda que existe uma técnica para que a árvore dê certo. Você tem que podar, você tem que adubar, você tem que ver a raiz, você tem que mexer em algumas coisas para que dê certo. Não é só jogar a semente no chão e vamos embora e agora as coisas vão dar certo. Não, você tem que cuidar de algumas coisas. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar das coisas que Deus deu. Por quê? Porque o governante faz isso. Ele cuida, ele governa. E você é um descendente dos governantes. Quem é o governante principal? Adão. O nosso pai, Adão e Eva, eles são os governantes principais desse planeta. Então Deus te deu o direito, a autoridade para governar o planeta, a começar a governar a sua própria vida. Por isso, eu termino aqui a minha mensagem deixando claro a você que Deus só dá direito. Deus não põe dever a nós. É um direito ir para o céu. É um direito de você fazer as coisas de Deus. Se você quiser fazer. Não é um dever, você crente tem que fazer isso. Não. Se não quiser, não precisa fazer, mas também você não recebe ali a bênção do céu. Você não recebe as coisas abençoadas do Senhor. Quem não faz as perguntas que eu falei a você nos dias anteriores ali, quem não faz essas perguntas perde as grandes oportunidades. E eu falei a vocês algumas perguntas que você deve fazer que estão nesse livro. As perguntas que eu falei a vocês no dia anterior. Cadê essas perguntas? Quem você tem sido? Pelo que você tem vivido? Onde é que você quer chegar? Essas três perguntas que eu fiz nos sermões anteriores são para balizar a sua vida. Então, eu percebo, de fato, e por isso que eu incluí aqui, quem não faz essas perguntas perde grandes oportunidades na vida, porque não se conhece. Quem pergunta acaba governando. Quem pergunta acaba compreendendo melhor. Quem pergunta acaba tendo mais autoridade. E esse governo que eu estou propondo aqui no meu sermão, e esse governo que o autor bíblico propõe, é um governo individual.
Você precisa cuidar de si. Você precisa fazer com que sua árvore dê certo. E lembre-se que a árvore é você. Por isso eu quero que você seja plantado no Senhor. Tudo que é negativo é coletivo. Tudo que é positivo é individual. Esse negócio de todo mundo fazer igual, isso daí vai levar todos à bancarrota. Mas se você começar a compreender que tudo o que é positivo é individual, você começa a entender mais além. Você começa a entender que sou eu que preciso aceitar a Deus. Sou eu que preciso fazer as coisas do Senhor. É de forma individual. Não pense, a igreja toda. Sabe aquele negócio, né? Todo mundo não é ninguém. Quando eu voto algumas coisas assim, todo mundo votou, sim, mas quem é que vai ficar responsável? Eu sempre faço a pergunta. Sim, mas quem é a pessoa que vai cuidar? Não, é todo mundo, né? Todo mundo se der errado, não foi ninguém. Não, tem que ser uma pessoa específica que vai cuidar disso daí. Por quê? Porque o individual faz com que o negócio prospere. Agora, se for coletivamente, vai dar tudo errado. Sabe esse negócio? Não, aqui estamos no Goal Six, todos nós aqui. Não, você tá no Goal Six? Você tá pregando? Não, todo mundo prega, que as pessoas façam negócio. Não, isso aí vai tudo errado. Tem que ser um negócio, um processo individual. Por isso, eu termino a minha mensagem declarando a vocês que o Senhor te chamou. Para quê? Ele não só te chamou, Deus escolheu, Deus te designou e Deus te nomeou para dar frutos permanentes. Deus faz isso com você. Ele te chama, ele te nomeia para dar frutos permanentes ali. E por isso eu vou mais além ao dizer a você que o autor bíblico de Salmo 92, versículo 12 a 15, está escrito: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na sua velhice, darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Perceba que quem é plantado em Deus recebe essa porção de graça e de vitória sobre a sua própria vida. Quem é justo, quem faz as coisas do Senhor, o justo florescerá como a palmeira. Como é que o justo floresce como a palmeira? Talvez eu falar isso aqui, você não entenda, mas assim, ó, lá na época de Jesus, na época que foi escrito esse livro, é tudo deserto aquele lugar ali, é tudo deserto. Só que existe o quê? As palmeiras. No meio do deserto tem uma palmeira. O justo vai. O que, que o texto bíblico diz? O justo florescerá como a palmeira. O ambiente não está próprio, e por isso que eu comecei falando você naquele outro sermão: não viva de condição, mas viva de decisão. Ou seja, o ambiente não está próspero, mas a palmeira está lá crescida, sem água, sem chuvas, numa terra dura, a palmeira. Então, o justo florescerá como a palmeira. Ou seja, há uma decisão da palmeira: eu vou crescer. Mas não tem terra boa, não tem água para ti, palmeira. Não interessa. Eu vou crescer porque eu decidi fazer isso e eu tomei ações para fazê-lo. Crescerá, por isso você tem que entender o que o autor escreveu na época dele. Crescerá como o cedro do Líbano. Líbano, você sabe, é horrível ali. Mas o cedro é muito bonito e é forte. Serão plantados na casa do Senhor, ou seja, o crente fiel vai ser plantado na casa de Deus, numa terra boa. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na sua velhice, ou seja, dessas árvores que foram plantadas na casa do Senhor, na velhice dessas árvores, darão ainda muito fruto. O crente que é fiel, o crente que colocou Deus em primeiro lugar, mesmo quando for velho, vai dar muito fruto. Por isso que eu falo assim, ó, temos que fazer nossas canelinhas de fogo orar. As irmãzinhas velhinhas da igreja, os irmãos velhinhos. Ontem falei com o irmão Lauro. Ô, irmão Lauro sempre critica pra caramba. Falei, ô, irmão Lauro, ele ajuda, ele educa, ele apoia, ele tá aqui. E ele tá lá, puxando a carrocinha, mas tá lá, o irmão Lauro. Sabe, irmãos, é um fato que aqueles que fazem a obra do Senhor, são plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos, na sua velhice darão ainda muitos frutos. Ele está na classe bíblica. E ele fala, ele ensina as coisas da classe bíblica lá. Ele está dando estudo bíblico, o irmão Lauro, velhinho da igreja. Bem, serão cheios de seiva e de verdor. Ele continua pregando. E se você estiver na mão do Senhor, mesmo você sendo velho, você vai apoiar o ministério.
você vai apoiar financeiramente, você vai apoiar os jovens através da oração. Talvez você já não tenha mais o vigor de estar lá pregando, fazendo, porque sua idade não lhe permite. Mas ainda mais velho, você, querido irmão, vai ser uma bênção na obra de Deus. Não deixe ficar você para trás. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Que você tenha essa vida de alguém que é próspero, de alguém que dá fruto e o fruto permaneça. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Quer você, querido irmão, entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Quer você, querido irmão, dar fruto e esse fruto permanecer? Quer você, querido irmão, fazer com que a sua vida seja o chamado do Senhor confirmado? Então, lembre-se da mensagem de hoje, pois Deus está chamando você mais uma vez para ser uma bênção na vida de outros. E eu proponho aqui no nosso Goal Six, abençoe duas pessoas hoje. Procure duas pessoas para você abençoar. Procure duas pessoas no dia de hoje para você abençoar. Por quê? Porque melhor é o que abençoa do que o que é abençoado. Melhor é dar do que receber, porque quem dá está numa condição superior, quem recebe está numa condição inferior. Melhor é que você esteja na condição superior de abençoar. Então, a dica para você hoje, o desafio para você hoje é que você ajude duas pessoas. Ajude no sentido ali espiritual, né? Não só no sentido espiritual. Você tem que ajudar duas pessoas aí. Eu não sei o que quiser fazer, se você vai comprar uma comida, se você vai ajudar, se você vai trazer uma palavra amiga. Eu não sei o que você vai fazer. Vai ficar de cabeça para baixo. Ajude duas pessoas. Hoje é o seu desafio. Por quê? Porque você tem que dar fruto, meu irmão. Se você não dá fruto para duas pessoas, você está comendo fruto. Vai estar dando errado. Por isso que eu estou propondo a você. Você tem que fazer alguma ação. Lembre-se que o negócio não está na escolha. Lembra que eu falei para você no dia anterior? O negócio não está na condição, o negócio não está na escolha. O negócio está onde? Na ação. Então, o irmão, ele fica preocupado com a condição dele. Ah, não tem condição, não tem condição. Esse irmão não vai dar nada, vai dar tudo errado na vida dele. Por quê? Porque não é por condição, tem que ser o quê? Decisão. Ah, eu decidi emagrecer, eu decidi comer saudável, eu decidi fazer um monte de coisa. Não está na decisão o negócio. O negócio está onde? Na ação. Então, já que você decidiu, então por que você não está comendo saudável? Já que você decidiu, então por que você não está fazendo exercício? Já que você decidiu, então por que você não está fazendo isso que vai levar aonde você quer chegar? Então, o negócio está no poder da decisão que aquele autor declara. Portanto, eu proponho hoje a você que você abençoe duas pessoas. Esse é o seu desafio. Quer você ter vitória? Então comece a ser mais bênção para outras pessoas. Por quê? Porque Deus vai usar você. Se coloque no estado, no caminho, na situação de poder receber essa bênção do Senhor. Bem, nós teremos uma oração aqui. Enquanto Jackson, você que vai orar? Enquanto o Sim, irmão Jackson estiver orando, eu quero que você se una a nós e já pense aqui, Senhor, quem é que eu vou abençoar hoje? Quem é o feliz, não é o infeliz, não. O feliz que vai estar no meu caminho que eu vou ter que abençoar agora. Quem é, Senhor? Então já começa a pensar. Por quê? Porque você vai ser bênção na vida de duas pessoas. Você vai começar agora a transbordar, vai começar agora a dar fruto. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja no meio de nós. Vamos orar. Santíssimo Pai, eu estou aqui, Senhor, eu aceito e eu quero, Pai. Permita, Pai, que eu saia dessa inércia que eu tenho, Senhor, porque eu quero produzir mais, Pai. Permita, Pai, que eu seja mais produtivo. Me ensina, Pai. Me abre as portas para mim, mas comigo tem que ser mais claro, porque eu não quero me confundir, eu não quero me enganar, eu não quero, Senhor, através da minha boa intenção, atrapalhar a vida de outras pessoas. Eu não quero ser pedra de tropeço, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu me dê força quando tu estiver podando as minhas folhas, podando aquelas coisas, Senhor, que não me servem, Pai. Que eu tenha força para entender, que eu me lembre, Senhor, que é a tua ação na minha vida. Que as dificuldades que eu estou passando, que eu vou passar, Senhor, eu me lembre sempre, Pai,
Tu é que está no comando, mesmo das coisas que são desconfortáveis para mim, Pai. Eu nunca entendi o por tudo dei graças, Senhor. Mas eu aceito, Pai. Eu aceito a tua presença na minha vida. Eu aceito o teu desafio, Senhor, de abençoar mais e mais pessoas, Senhor. E eu quero fazer mais do que eu tenho feito, Senhor. Eu não quero ser medíocre, Pai. Eu não quero pensar em mim primeiro. Eu não quero pensar no meu conforto, porque é um desconforto, Pai. Tu sabe disso. Para falar de ti, falar das tuas coisas para outra pessoa, tanto é desconfortável para mim, como é o risco de eu perder um relacionamento, de eu considerar uma pessoa não agradável, Senhor. Mas eu não quero me importar com isso, não, Pai. Mas eu quero que tudo seja administrado e checado por ti, porque eu não posso errar, Pai. Eu não devo errar, porque essa obra, Pai, é mais importante do que o meu ganha-pão. E hoje, Pai, eu tenho que acordar cedo, eu trabalho longas horas por dia, Pai. E eu queria, Pai, ser mais organizado, ter mais tempo, Senhor, para trabalhar na tua obra. Mas não me deixe, Senhor, eu trabalhar menos, trabalhar mais organizado e fazer outras coisas. Eu tenho que dedicar, eu quero dedicar a minha vida, Senhor, à salvação, não só minha, como dos meus queridos e das pessoas, Senhor, na qual eu convivo, Pai. Me ajuda nisso, Senhor. Não deixa eu desanimar, não deixa eu, Senhor, tomar decisões no momento da poda, Senhor, no momento das dores, das dificuldades, Senhor. Esse não é o momento, Pai, para eu tomar nenhuma decisão. A única decisão que eu tenho que manter na minha vida, Senhor, é de estar aos teus pés, é de te buscar toda manhã. Me dá essa vontade, me dá essa condição, Senhor, de te buscar, de entender qual é o teu plano para a minha vida. Me ensina, Pai, a olhar para as pessoas, Senhor, ao meu redor e entender e começar a olhar para elas da maneira que tu olha, não do jeito que o Jackson olha. Dá-me paciência, Senhor, porque eu e a Beth mandamos mensagens, convidamos, falamos de ti, Senhor, e as pessoas ficam inertes, Pai. Eu não sei por que que eu devo preocupar com isso, Senhor. Dá-me sabedoria suficiente para entender, Pai, que tu está no controle. Não é minha obrigação, Senhor, converter ninguém. Eu preciso de ti, Pai. E eu não quero que nem dificuldade e nem prosperidade, Senhor, me distancie de ti. Eu preciso de ti, Senhor, porque eu quero não ter medo, Senhor. Eu não quero temer a tua volta. Eu não quero me preocupar com perseguição, não quero me preocupar com dificuldades que estão por vir, Senhor, porque eu sou filho daquele que cuida de tudo. E a tua promessa diz, Senhor, que nunca chegará para a minha tenda, Senhor, provação maior que eu possa suportar, Pai. Então eu quero, Senhor, fechar esse pacto. Sela a minha vida, Pai. Sela a vida da minha família, dos meus filhos, dos filhos do Golsix. Aquelas mães e aqueles pais, Senhor, que sofrem silenciosamente, Senhor, pelos entes queridos, Senhor, querendo que eles se encontrem a Ti, Pai. Eu não sei como é que isso vai acontecer, Senhor. Tem hora que a gente olha assim, fica até desanimado, Pai. Mas não deixa que nós desanimemos, Pai. Ser presente na nossa vida, Pai. Mesmo nos momentos que a gente fala não para Ti, Senhor, não acredite na gente, Pai. Se for preciso, Senhor, no meu caso, me força, me arrasta, mas não deixa, Senhor, eu perder a salvação. Não deixa eu errar. Não deixa eu tomar decisão para me distanciar de Ti, Senhor, porque eu não posso e não quero, e isso está fechado contigo, Senhor.
Abençoe esse grupo, Senhor. Abençoe os nossos pastores, abençoe os nossos líderes espirituais, Senhor, líderes da nossa igreja, Pai. Abençoe aquelas pessoas, Senhor, como o senhorzinho lá da igreja do pastor Anderson e outros mais, Senhor, outras pessoas mais que estão em atividade ainda, mesmo que mais lento um pouco do que a média, Senhor. Abençoe essas pessoas, Senhor. Abençoe os médicos, Senhor, os estudantes, Senhor. Abençoe outros profissionais, Senhor, da área da saúde. Abençoe todas as pessoas, Senhor, como teologando, Senhor. Marlon também, não deixa que ele desanime, Senhor. A história dele é bonita, Senhor. O pouco que eu ouvi, eu fiquei entusiasmado, Pai. Não deixa, Pai, que essas pessoas, Pai, desanimem. Traz de volta, Senhor, para o teu aprisco aquelas ovelhas, Senhor, que estão perdidas, Pai. Porque eu quero, Senhor, a tua presença na vida de todo mundo, Pai. De todas as pessoas, todos os nossos queridos, aqueles que nem te conhecem ainda, Pai. Eu te peço, Pai, que tu me ensine a falar, Senhor, da maneira. Que tu fala, maneira suave, não da maneira agressiva e nervosa do jeito que eu falo, Senhor. Aquela ansiedade para que a pessoa mude de vida, Senhor. Me ajude nisso, Pai. Eu quero confiar em Ti. Eu quero ser parte, Senhor, do grupo de pessoas responsáveis, Senhor, por trazer mais e mais pessoas. Porque eu já estou dentro, Pai. Não pelos méritos que eu tenho, mas pela Tua graça, Senhor. Tu não morreu em vão, que eu quero pertencer a isso, Senhor, a esse reino, a esse projeto, Senhor. E vai ser muito bom, Pai, ter dos meus lados, meus filhos, minhas noras, todos, Senhor, olhar para o céu e olhar assim, ó Pai, obrigado, porque tudo está voltando e agora acabou. A distância, o sofrimento, as doenças, é isso que eu te peço, entregando nas tuas mãos, Senhor. Sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém.